Bom, pessoal, eu acho que a gente pode ir iniciando, então, a nossa conversa de hoje, né? Já fazia alguns meses, eu acho que nós não havíamos mais realizado uma live aqui no canal da associação, né? Então, é uma grande alegria nós podemos retornar e realizar essas conversas, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Christian Bredemeyer, eu sou professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e atualmente sou vice-diretor científico da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão. E é com muita alegria, aí, né, com muito carinho também, que recebemos hoje o professor Antônio Santi, mais conhecido como professor Santi, né? O professor Santi é professor da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, campus de Frederico Westphalen. Ele é coordenador do Laboratório de Agricultura de Precisão do Sul, o LAPSUL. É diretor técnico da empresa Connect Farm e fundador da startup Connect Bio. Então, professor Santi, eu gostaria já, para dar o pontapé inicial, agradecer muito, Santi, aí a tua presença, né, a tua disponibilidade em participar da live aí da nossa associação, né? E o tema que foi escolhido hoje para nós conversarmos um pouco é essa live intitulada Ensino e Pesquisa em Agricultura de Precisão nos cursos de agronomia de universidades, de instituições de ensino superior no Brasil, né? E a gente vai ter oportunidade aí nos próximos 50 e poucos minutos, né? A nossa live ela é limitada ao máximo de 1 hora e a gente vai ter oportunidade um pouco de discutir esse projeto aí que o professor Santi conduziu, né? E ele com certeza vai poder explicar melhor, né? Inclusive isso foi objeto de uma dissertação de mestrado que foi recentemente defendida, né? Então, primeiramente, professor Santi, boa noite, muito obrigado pela participação, né? Não sei se tu quiseres fazer aí algumas palavras iniciais aí da abertura, por favor, Santi, fique muito à vontade aí. Tá bom, obrigado, Cristian. Boa noite a todos e a todas, né? Vejo, eu estava acompanhando aqui o pessoal entrando aí, né? Um abraço aí para o Chamaria, para o Coraza, para o Braganholo, Rossini, né? Colegas, professores aí, que, pelo menos, desculpa aqueles que eu não acompanhei entrar, mas é uma satisfação imensa, Cristian, a gente está nessa noite debatendo um assunto tão importante, né? Que há alguns anos a gente já vem trabalhando dentro dessa temática, resultou em 2 dissertações, já uma defendida na sexta-feira, essa última sexta-feira, pela minha orientada Mariana Moraes, então um agradecimento especial a ela, porque um pouco disso que nós vamos debater, desses dados, né, fruto do esforço dela, e também da outra orientada, né, da Manúcia Piaia, que defendeu já há algum tempo, que caracterizou um pouco a nível de estudo Brasil. E a Mariana, então, fez um diagnóstico em nível de Brasil e que a gente vai poder mostrar em primeira mão nessa live aí para vocês. Perfeito, professor. Talvez, antes tu pudesse comentar inicialmente como surgiu esse projeto, né? O que fomentou esse projeto, né? Qual o convênio, enfim, como que surgiu essa ideia de fazer esse estudo, Santi? Perfeito. Bom, primeiro, pessoal, que eu faço parte, né? Agora fomos novamente reconduzidos na Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão Digital, que tem o privilégio aí do nosso presidente, o Cristian, assim, né? Talvez o primeiro evento, né? Ainda não oficial como presidente, mas o Cristian é o nosso presidente. E que já há alguns anos lá na Comissão Brasileira em Brasília vinha se discutindo a importância da gente levantar dados. Como a gente representa o Fórum dos Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa, eu fui incumbido na época, já há uns 5 anos atrás, de começar a tentar entender um pouco mais esse cenário dentro da formação, na educação dentro da agricultura de precisão. Então, o Senar já vinha fazendo um trabalho mais de cursos técnicos, de cursos voltados aí para dentro da porteira,
e nós nos comprometemos, na época, a fazer um estudo, então, a pedido do Ministério da Agricultura, né, num convênio oficial que a gente formou com eles, né, inclusive isso refletiu numa bolsa de mestrado aí para a Mariana, no primeiro ano de mestrado, e a gente pôde, então, avançar. Né? Infelizmente, a gente, não digo infelizmente, mas nós pegamos aí, todo o trabalho foi durante o período de pandemia, né? E isso dificultou algumas coisas, né? Como, por exemplo, o acesso à informação, porque muitos dos contatos que nós tínhamos, Cristian, das instituições eram contatos oficiais de dentro, né, das coordenações, né, dos departamentos. E com a pandemia o pessoal recuou, a gente teve que fazer uma força-tarefa de tentar buscar as informações individuais de cada região, de cada curso. Então, a gente agradece também ao Ministério da Agricultura e o empenho também da Comissão Brasileira da Agricultura de Precisão Digital, porque nos creditou naquele momento, nos incentivou, abriu algumas portas para que a gente conseguisse acesso, né, a algumas informações. Perfeito. Acho que o professor Santi vai ter a oportunidade de falar mais desse trabalho, né? Mas só para colaborar também, esse tema da formação, ele é um tema hoje bastante atual, né? Recorrente aí nos grupos. O professor Santi comentou, né? Nós participamos aí da Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão. Nós participamos também na Câmara do Agro.0, no grupo de trabalho relacionado à educação e formação de mão de obra, né? E atualmente nós estamos discutindo naquele grupo, tentando definir temas estratégicos relacionados com agricultura de precisão, com inovação, com agricultura digital, temas estratégicos que possam ser inseridos nas grades curriculares de cursos de agronomia, né? Então, mas isso a gente acho que vai ter oportunidade de conversar, né? E outra coisa, então, eu sempre, né, professor Santi, quando a gente assiste muito assim, apresentações sobre agricultura de precisão, agricultura digital, uso de tecnologia, inovação, sempre é recorrente esse tema de capacitação, né? Muito frequentemente sempre surge esse termo, capacitação, qualificação técnica, como sendo um limitante para a adoção de tecnologias, de ferramentas da agricultura de precisão. Claro que aqui, quando a qualificação técnica ela não envolve só estudantes de agronomia, ela envolve também produtores rurais, envolve colaboradores das propriedades rurais, enfim. Mas esse é um tema sempre recorrente, né? E esse trabalho se encaixa nisso, né, Santi? Sobre esse assunto, eu gostaria de rapidamente pontuar, porque foi objeto do primeira investigação que a Mariana, minha orientada, realizou e nós procuramos desenvolver, foi o que estava em discussão pelos principais autores brasileiros e internacionais com relação à adoção da AP, tanto no Brasil quanto no mundo. E 4 variáveis foram levantadas, né? Primeiro ainda a falta de conhecimento e informação sobre algumas tecnologias, né? A segunda, a falta de protocolos, então ainda a gente podia, né, ainda se discute grade, interpolador, outras recomendações regionalizadas, né? Ainda falta, assim, por alguns autores, o diagnóstico apresentou estudo ainda, falta muito estudo, mas 100% dos autores que a gente procurou fazer revisão trouxeram que a falta de mão de obra qualificada nos diferentes níveis é um ponto muito sério, né? Então, essa pesquisa se encaixa exatamente dentro, né, dessa demanda que, pelo menos um dos aspectos, a gente vai ter que poder, né, desenvolver e avançar. Então, isso foi vários autores, nos principais nomes da AP no Brasil, todos eles listaram isso como sendo um problema. Perfeito. Então, isso me chamou a atenção, né? E é sempre um assunto recorrente, né? A questão de formação de mão de obra qualificada. E aí, me parece que esse estudo também, com certeza, ele se encaixa muito bem em fazer o diagnóstico da situação
de como está a formação de profissionais na área de agricultura de precisão ou que estejam aptos a liderarem a implantação dessas diferentes tecnologias da agricultura de precisão, né? Talvez em relação ao estudo especificamente, Santi, talvez tu quisesse fazer algum comentário introdutório, assim, como que ele foi feito, que universo que ele abrangeu, assim, uma questão geral do estudo, Santi, por favor. Isso, assim, como a gente não consegue projetar nada aqui, então eu vou falar, né? Mas até estou com material aqui para mediar nos. Então, às vezes eu dou uma olhadinha e a gente não mentaliza tudo, né? Mas, primeiro que uma das dificuldades iniciais, Cristian, é que o próprio MEC não dispunha de um catálogo, vamos falar assim, de um acervo com os contatos dos cursos, né, de todos os cursos. Então, havia a primeira encruzilhada que nós nos deparamos nesse estudo, uma certa divergência entre o que o MEC dispunha de informações, daquilo que, né, no portal do EMEC, daquilo que o próprio Confea dispunha de informações. Então, a gente começou a ter alguns ruídos nesse sentido. O que a gente procurou fazer? Colocar algumas travas de segurança, né, para poder chegar e avançar nas informações. Então, a gente adotou uma filtragem nos dados, né, e escolheu, por exemplo, fazer esse pré-levantamento, que eu chamo de pré-levantamento, porque tem muita coisa ainda para ser investigada, né? Mas que, primeiro, né, tivesse pelo menos uma turma formada, né, esses cursos de agronomia. A gente sabe que a agricultura de precisão digital é muito... Nós ficamos na agronomia. Então, que fosse ensino presencial e que tivesse pelo menos uma turma defendida. E, claro, a gente trabalhou na forma de questionário. Dentro desse universo, nós conseguimos, né, são mais de 400 cursos, né? Só para vocês terem uma ideia, o Frederico Westphalen, que eu estou aqui, nós temos 3 cursos de agronomia nos últimos 3 anos, abriu 2 novos cursos de agronomia. Então, esses não entraram na estatística, porque são cursos novos, um é totalmente EAD. Mas nós conseguimos trabalhar com um universo de 279 cursos. Né? Desses 279, nós tivemos a felicidade, do ponto de vista, inclusive, estatístico, né, de que 162, ou seja, 58% desses cursos retornaram. Né? Retornaram esse diagnóstico. E isso, né, a gente nos amparou, tem o colega aí, o Marcos Toledo, que é da área estatística, então a gente teve todo um respaldo também, estatístico, trabalhando em questionário, a gente conseguiu uma excelente representatividade em nível de Brasil. Né? Então, assim, uma das primeiras coisas que eu queria relatar é que, felizmente, nós conseguimos, né, ter questionários de todas as regiões brasileiras, né, com exceção do estado do Amapá. E aí tem... Tá ok? Então, tá todo mundo me ouvindo? Estamos escutando, Santi. Achei que tinha dado um delay aqui, tinha caído. Mas com exceção, né, do estado do Amapá, porque lá nenhum curso se encaixou dentro dessa filtragem que a gente adotou. Né? São cursos muito novos, né? São cursos ainda, é uma surpresa que eu particularmente tive, né? Mas todos os outros estados a gente conseguiu representação. Né? Então a gente procurou, nesse estudo também, né, ter uma abordagem sobre a AP dentro dessas universidades e também filtrar algumas informações com relação à estrutura administrativa dessas instituições, né, porque depois no debate que eu vou esclarecer algumas coisas, e também, né, começamos a traçar o perfil desses profissionais que estão ministrando a disciplina. Né? Isso tudo que nós estamos começando esse debate é fundamental para pensar em políticas públicas, uma série de ações aí,
né, de qualificação de mão de obra, né? Inclusive, abriu as portas aí para novas pesquisas, como da própria pesquisa em agricultura de precisão dentro das universidades. Então, depois Perfeito. Eu vocês estava, querem inclusive... comentar? Não, eu estava já, a gente pode partir para o estudo, eu estava dando uma olhada no estudo, né, e me chamou a atenção, assim, né, primeiro um dado bem inicial, assim, sobre a questão da situação do ensino DAP no Brasil, né, e um resultado, assim, bem interessante, né, que, daí, claro, tu pode comentar melhor, Santi, a questão, assim, não houve... Primeiro que a taxa, eu achei que a taxa de retorno ela foi muito boa. Vocês trabalharam com uma taxa de retorno dos questionários muito alta, porque eu já trabalhei com questionário assim, olha, a gente trabalha com uma taxa de retorno muito mais baixa, né? Então, realmente é um dado muito, assim, muito sólido, né? E uma informação inicial, assim, que não houve nenhum curso de agronomia que respondeu que não abordasse o tema DAP. Né? Então, exatamente. isso foi um resultado impactante, claro. Depende como é que esse tema pode ser abordado, né? Se é uma disciplina ou se é uma aula dentro de uma disciplina. Bom, aí acho que existe um mundo, né? Mas esse foi o primeiro, o primeiro resultado que me chamou a atenção, né? Essa constatação, o professor Christian teve acesso à dissertação até para nós debater, né? Isso vai se tornar público logo. A Mariana está na fase agora de revisão desse material, né? Tem um prazo aí de 60 dias para finalizar, é o protocolo, mas depois vai tornar público e todo mundo vai ter acesso, né? Uma informação pública. Mas, realmente, Cristian, assim, uma das constatações, né, que há 2 anos atrás, quando a minha outra orientada, a Manúcia Piaia, defendeu o mestrado, que a gente procurou caracterizar no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, esse cenário, aparecia alguns cursos que nos deram retorno que não tratavam AP. E vejam que 2 anos depois, isso 100%, né, dos diagnósticos, né, 58% então dessas instituições, né, 100% delas tratam esse assunto de alguma forma. Agora, claro que vou abrir para vocês um pouquinho esses dados para a gente entender algumas particularidades, algumas entranhas desse estudo, né? Por exemplo, o que chama a atenção, né? Nós separamos em 5 grandes regiões. Primeiro, em valores absolutos desse estudo, né? O que chama a atenção, por exemplo, que a grande maioria é tratada não como disciplina obrigatória, nem como disciplina optativa. É tratada como parte de outros assuntos. Isso, para nós, mostra, né, primeiro, será que tem algum despreparo dos profissionais, ou será que tem alguma burocracia interna dentro das universidades, ou se é pela heterogeneidade mesmo do assunto, né? Então, por exemplo, só rapidamente em número, a região Nordeste, 78% é tratado como disciplina, como parte de outra disciplina. Na região Norte, isso aí cai para 62%. Na região Centro-Oeste, 52%. Né? Na Sudeste, aí 54%. E na região Sul, 52%. Então, a gente já começa a notar que há influência de alguns grupos de pesquisa e de algumas instituições que estão atuando, principalmente na região sul e na região sudeste, né, que pega São Paulo, interferindo aí nesses resultados. Né? Então, praticamente, a gente fatiou o estudo em não aparecendo, não estuda agricultura de precisão. Nós separamos em parte de outra disciplina obrigatória, ou eletiva, ou DCG, como chama, né? Ou disciplina mesmo obrigatória e que não abordam. Né? Então, realmente, assim, a nível de Brasil, esse número se eleva, né? 58% é a média Brasil, que trata como parte de outra disciplina, em torno de 20% como disciplina obrigatória e 22% como disciplina, 20% como disciplina optativa e 20% como
como disciplina obrigatória. Então, há um equilíbrio entre optativa e obrigatória, né? Mas ainda prevalece como parte de outros conteúdos, né? Eu olhando esse resultado, assim, num primeiro momento ele impacta de maneira positiva, mas, claro que acho que não foi avaliado, bom, o grau, assim, como que a AP é tratada nessas disciplinas, né, se é uma aula, enfim, um dia de aula, e isso me parece que, apesar desse resultado, no primeiro momento, ser positivo, a questão das disciplinas específicas ainda indica que nós temos um campo, um bom campo ainda a avançar em termos de ensino, né, de inserção do ensino de agricultura de precisão nas nossas escolas de agronomia, né, Santi? Não há dúvida, Christian, porque assim a gente foi procurar um pouco de amparo científico, né, de revisão aí, para olhar esses números, né, e eu também, assim, primeiro, como pesquisador da área, eu fiquei feliz, só que aí começa a surgir as dúvidas, né. Se nós pegar no próprio Estados Unidos, né, já tinha um debate aí de agricultura de precisão publicado lá em 2002, né, da adoção, né, e de algumas barreiras. Nós estamos começando, e talvez vai publicar em 2021, 2022. Né? Na Alemanha, que é uma coisa que a Mariana encontrou, né, um estudo publicado em 2009, 70% das universidades alemãs estudou lá, né, talvez pode até contribuir, né, mas 70% das universidades ofertavam módulos especiais de AP em 2009. E o número brasileiro entre optativa e obrigatória nossa é de 41%. Em 2021, o Brasil está com 41%. Em 2009, a Alemanha estava com 70%. Então, assim... Não, para contribuir, quando eu fiz o meu doutorado na Alemanha, atuei lá entre final de 99 e fiquei lá até 2005, 2006. No meu doutorado, eu já tive a oportunidade, 2001, 2002, de fazer disciplinas de agricultura de precisão. Né, naquela época. E era uma época que aqui no Brasil ainda estava iniciando, né? Eu vi no trabalho que tem alguma coisa também do histórico, né? E me parece que foi nessa época, final dos anos 90, que aqui também no Brasil nós tivemos o surgimento aí dos primeiros grupos, as primeiras disciplinas tratando de agricultura de precisão, né, Santi? Então, assim, nós tivemos não digo um retardo, né, de adoção, mas esse estudo ele começa a mostrar, e logo na frente a gente vai debater um pouquinho isso, mas ele começa a aparecer algumas razões para isso, né? Eu estou entusiasmado com esse estudo, eu quero dar sequência em alguns trabalhos, mas começa a aparecer algumas coisas aí importantes e que ajudaram, talvez, Cristian, a travar algumas coisas aí comparado com outros países, né? Por exemplo, sempre há essa discussão, e eu também não tenho ainda um consenso pessoal, se há necessidade ainda não tenho um discernimento claro, né? Deveria ser obrigatória a disciplina ou não, né? Por uma série de razões. Tá? Primeiro que nós caracterizamos a agricultura de precisão e não entrou o digital junto, que daí que tornaria um pouco mais complexa a coisa, né? Mas, por exemplo, então hoje, quando a gente separa esse estudo por estruturas administrativas das universidades e dos institutos brasileiros, a gente começa a entender algumas coisas. Por exemplo, em nível de Brasil, 8% só das instituições públicas ofertam a disciplina como obrigatória, né? E esse número cresce aí para quase 14% quando vai na privada. Então até gerou uma discussão, né? A banca da Mariana estava o doutor Querubim, que é lá da Exalc, né? E a própria Exalc, que é uma referência no Brasil, é o curso de agronomia mais antigo,
ele não aparecia para nós, primeiro lá no MEC não aparecia o curso de agronomia. Digo, mas um curso de 100 e poucos anos tem que aparecer. Aí nós encontramos o curso. A disciplina lá não é obrigatória, por exemplo. Então, colegas aqui que talvez estudaram lá, né, tá aí o Jimenez, aí, pode me corrigir, né, se tornou obrigatória, mas para nós no questionário apareceu que não era obrigatório. Agora, um curso de 100 e poucos anos, né, então é louvável toda a formação? Claro que é. Por que não tornou obrigatório? Por alguma razão. Então, a gente procurou especular que talvez na privada tem um pouco mais de facilidade de mudar o PPC do curso, né, mais facilidade de contratar pessoas, sair com pessoas, né? Então há um certo ruído aí com relação a isso, né? Mas o que é importante é que tem um reflexo interessante, porque quando a gente vai para para regiões do Brasil, por exemplo, a região sudeste, esse número cresce para 14% dentro das públicas, né? E por quê? A gente sabe, né, os que estão nos acompanhando aqui, que há grupos fortes de pesquisa na região sudeste, né? A segunda região que tem mais disciplinas obrigatórias é a própria região sul, né? Mas, por exemplo, a minha em Frederico aqui não é obrigatória, é uma DCG. A gente, modéstia à parte, é uma referência, não é obrigatório. O Sortel em Santa Maria, que é uma referência, projeto aquático, não é obrigatório. Acredito que aí na URGS não é obrigatório. Então, existem algumas coisas para nós entendermos. Talvez, né, Santi, realmente, aqui, por exemplo, na URGS, nós ministramos todo semestre uma disciplina já há vários anos e ela não é obrigatória. Claro, uma coisa que nós percebemos, assim, primeiro, ela não é obrigatória, mas ela tem número de alunos matriculados como se fosse obrigatória. Exatamente. Nós temos 35, 40 alunos matriculados, que é o número de alunos que ingressam por semestre aqui na URGS. Então, vamos dizer, ela não é obrigatória. Talvez uma das questões talvez pudesse estar ligada, né? Tu comentaste, muitas vezes os currículos são engessados, inclusive a própria carga horária ela é tão pesada, engessada, que é difícil você inserir uma nova disciplina obrigatória, que daí você tem que mudar todas as ostras, enfim, tu tem que ter uma organização. A disciplina eletiva ela acaba tendo uma flexibilidade talvez um pouco maior, né? Mas a nossa experiência é que o número de alunos que procuram a disciplina é elevado. Entre aspas, apesar de ser eletiva, vamos dizer assim. O meu caso também aqui, Cris, porque eu tenho acompanhado, monitorado, dá para dizer que 100% dos alunos que estão se formando aqui fazem a disciplina mesmo sendo obrigatória. Então, uma coisa que a gente não conseguiu captar nesse estudo da Mariana é até que, por exemplo, uma dúvida que surgiu, né? Qual é a carga horária de uma eletiva e de uma obrigatória? Talvez seja maior na eletiva do que na outra, né? Quem está dando essa disciplina, a qualidade dessas optativas comparado com as obrigatórias, né? Por exemplo, eu ministrei antes de entrar na federal, eu dei aula em 3 particulares. Eu criei a disciplina da agricultura de precisão nas 3 particulares. Não estou mais lá dando aula, mas elas estão lá, né? Então, gerou uma dúvida também para nós, a partir desse estudo, a qualificação. E aí, eu avançando nos números aqui, a gente vai entender um pouquinho isso. Por exemplo, né, quando a gente fala, bom, mas e parte de outra disciplina? Que assunto é, então, em que área do conhecimento a agricultura de precisão é tratada quando não é optativa ou não é obrigatória? E aí aparecem algumas curiosidades que, se nós resgatar a história da agricultura de precisão no Brasil, de como ela chegou, quem foram os primeiros grupos de pesquisa, né? Lá na Exalc, na UFSM, na Federal do Paraná, na URGS, né? Começa a aparecer algumas influências aí, né, da própria pesquisa. Por exemplo, né, aparece aí em Brasil, né, que em disciplinas de então esse assunto que não é tratado como obrigatório optativa, aparece aí em nível de Brasil, né, com 26,5%, né, como abordado lá em geoprocessamento, topografia e sensoramento remoto. E segundo lugar, com máquinas e mecanização agrícola.
né? Máquinas e mecanização agrícola. Então, e aí há uma tendência em todos os estados, com exceção da região centro-oeste, que aí, né, 26% das disciplinas é tratada na área de mecanização. E aí, se nós buscar lá, tem uma influência muito forte, por exemplo, do próprio grupo do professor Mourinho, né, que ele é da área de engenharia agrícola, né, tem engenheiros, tem uma turma lá, né, que tem essa influência que acabou orientando mestrandos, doutorando, e irradiou essa turma e migrou para outras universidades, né, e que não fez um mestrado em agricultura de precisão, um doutorado, mas aí aonde que viu lá na graduação? Eu vim lá na disciplina de máquinas agrícolas, eu vi lá na disciplina de mecanização. Então é interessante isso, né? E depois aparece, né, a área de solos, né, em terceiro lugar, e plantas de lavoura em quarto lugar. Então vejam bem, né, que a agricultura de precisão, eu me lembro que chegou lá no Brasil, eu fui apresentado particularmente para ela na área de máquinas, né? Inclusive atuei como consultor, minhas primeiras consultorias foram na área de máquinas, calibrar taxa variável, calibrar sensor de produtividade, né? E vejam como que, então, máquinas, sensoramento, máquinas, depois entra, né, grupos que tiveram na área de solos e plantas de lavoura. Isso reflete nas pesquisas, reflete em uma série de outras coisas que nós temos hoje no Brasil. Perfeito, perfeito. E me chamou a atenção esse resultado, eu dei uma olhada. A questão claro, aqui a análise é corretíssima, né? E os grupos ligados, vamos dizer, mais a produção vegetal, né? Que, vamos dizer assim, é o meu caso, é o meu grupo, né? O professor André Vian e outros grupos no Brasil vieram depois, né? E tem ainda uma participação mais, vamos dizer assim, menor, né? Se comparando com essas outras áreas que tu comentaste, né? A máquinas agrícolas e sensoriamento, a própria área de solos, né, Santi? Porque assim, Cristian, se a gente pegar e remontar um pouquinho a história da própria agricultura de precisão aqui no Brasil, vê que os primeiros gargalos foram na área, né, de sensoramento remoto, software, era uma dificuldade de software, de gerar mapa mesmo, né, de GPS, fazer GPS funcionar e assim vai. Então, se criou alguns grupos muito fortes na própria geoestatística, né, hoje... depois eu vou mostrar algumas coisas nesse sentido, né? Aí veio toda a indústria de máquinas explodiu no Brasil. E aí, claro, né, tem vários grupos hoje, né, ou pessoas que atuam mais nessa área. E aí, claro, depois nós né, eu me encaixo aí na área de produção vegetal também, dentro de produção vegetal e solos, né, eu fico sempre dentro dessa linha, né? Mas são grupos mais recentes, né? Foram áreas que foram lá depois de 2010 em diante que começou a realmente nós entramos, né? Pessoas mais novas entraram nas universidades, mas que o mercado também começou a exigir isso também, né? Então há uma... E reflete, né? Agora pensando assim, né? Só para corroborar, reflete, se a gente pensar assim, a agricultura de precisão, lá quando ela iniciou aqui no Brasil, ela iniciou fortemente, ainda hoje é muito forte, mas ela iniciou por taxa variável, né? Que na época envolveu muito máquina e envolveu muito solo, né? Vendo o solo inicialmente, né? Talvez isso também explique porque esse direcionamento inicial muito forte, né? Nessas áreas específicas, né, Santi? Isso chama muito atenção. E aí tem bem certinho, né, a influência daquele momento histórico, né? Que se a gente fosse remontar historicamente, e agora nós estamos já programados aí para avançar em alguns desses pontos, né, de estudo, né? Porque uma das coisas que chamou a atenção, Cristian, é com relação à formação acadêmica de quem ministra as disciplinas, né? Então, uma das coisas que chamou muito a atenção em nível de Brasil, bom, o que mais apareceu, independente se é a região Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul,
e mesmo média Brasil, né, os maiores percentuais foram acessos durante a formação. Então, assim, aonde que uma pergunta que foi feita, né? Aonde que tu viu o tema agricultura de precisão? Para você que é professor de disciplina. Eu vi durante a minha formação. Então, depois, como tu viu? Vi lá, né? Então, aí entra naqueles números que nós acabamos de falar, lá em disciplina obrigatória, optativa ou parte da disciplina. Bom, então, a maior parte é dentro hoje no Brasil, o acesso é durante a formação. Até porque, né? E depois, o que aparece? Né? Doutorado com ênfase na área, até porque começa a aparecer hoje para ter acesso a virar professor, né? Principalmente nas universidades públicas, né? Não que as particulares também não estejam, né? Mas muitos particulares ainda aceitam a nível de mestrado, né? Mas muitos concursos são na área precisa doutorado, né? Então, por exemplo, meu doutorado é em solos com ênfase em agricultura de precisão. Então, aparece em segundo lugar. Tá? Mas o que é interessante, né, que vem na sequência, tá? Então, é exatamente isso que a região Nordeste, quase 70% dos professores que atuam na região Nordeste, né, viram durante a graduação. Não fizeram nenhuma especialização na área, não fizeram nenhum mestrado, nada. Né? A própria, depois a região norte e depois aí vem a região sul. Né? Então, isso demonstra que nós não podemos perder a oportunidade de treinar a mão de obra, de qualificar a mão de obra durante a graduação. Porque mais cedo, mais tarde, né, esse pessoal vai fazer mestrado numa determinada área, vai fazer doutorado numa determinada área, vai entrar como professor, né? E vai acabar ministrando a disciplina, que é hoje o retrato do Brasil. Né? Perfeito. Essa questão, assim, né, eu tinha anotado algumas coisas aqui, né, vamos dizer assim, dos desafios, né, para fazer, de fato, essa difusão do ensino de apenas universidades, né. Claro, a gente tem um caminho vai passar pelas questões de grade curricular, que passa por, Ministério da Educação, enfim. Isso é uma coisa. Mas vamos dizer então, que surja uma normativa dizendo que todas as escolas de agronomia devem ter uma disciplina, tantas horas, uma disciplina formativa na área de agricultura de precisão e digital. Né? Uma questão que se coloca, então, a formação das pessoas que vão ministrar essas disciplinas, né? Isso me parece que vai também impor, em algum momento, um desafio, né? Sim, eu acho que pensando, né, do que fazer com esses resultados na prática, né, eu acho que uma das alternativas é fazer um esforço reverso, né? Fazer um esforço reverso, porque várias vezes lá na Comissão Brasileira da Agricultura a gente discutia vamos criar uma ementa de uma disciplina, vamos criar um material e vamos mandar para todas as universidades e os caras vão implementar isso. Chegamos a debater isso. Só que aí, quando foi feita uma pergunta, né? Foi feita uma pergunta, mas o que vocês, aí, como professores, gostariam, né? O que está faltando, então, para vocês? Né? E aí uma coisa que chama assim, falta doutorado em ênfase AP, falta mestrado em ênfase AP, especialização, curso de curta duração, falta material didático, né? Então, uma coisa que chama a atenção é que, ou falta, por exemplo, uma coisa que apareceu aqui, né? Apareceu na estatística, né? Experiência prática. Né? Muitos professores gostariam de ter mais experiência prática. Né? Como experiência prática? Mais relação com a iniciativa privada, com os prestadores de serviço, com as empresas, né? Poder levar os alunos na prática. Isso é interessante, até pensando na Associação Brasileira dos Prestadores de Serviço, né? Estreitar essas relações, enfim. Né? Mas aí tem algo bem interessante. Por exemplo,
né? A região Nordeste, antes aparecia que tem poucos doutores na área, o pessoal gostaria de fazer doutorado na área de AP. Né? Mas quando, né, quando a gente vem aí para algumas regiões, né, por exemplo, vamos pegar aqui um dado que aparece bem curioso, né? Quase 10% gostariam de ter um material didático, um livro, uma apostila, padrão. Né? Então, parece pouco, 10%, mas não, é um número bem interessante, né? Porque é um número Brasil, 10%, né? Nós estamos falando em né, um número expressivo de cursos que está faltando material para eles. Né? Tem pouca, eu acredito que agora, se a gente continuar fazendo um levantamento das pesquisas no Brasil, acho que o Dr. Ricardo Namazu, lá da Embrapa, começou a fazer um estudo para o Agro 4.0, né? Mas ainda nós temos uma carência muito forte. Né? Por exemplo, cursos de curta duração. Né? Quando a gente vai para nível do Brasil, 23% gostariam de ter curso de duração. Né? Especialização com ênfase em AP, né, vai para 25% e depois doutorado. Então, primeiro, né, o pessoal gostaria de ter doutorado em agricultura de precisão, depois ou uma especialização ou um curso de curta duração. Então, eu acredito assim que para ajudar o Brasil a sair dessa inércia, é possível fazer algumas coisas como ampliar material didático, né, e mesmo reunir a expertise da AP, né, do Brasil, os principais, vamos dizer assim, players, né, da AP, e quem sabe promover um curso, né, de curta duração para a formação dessas pessoas aí que estão lá na linha de frente. Tá? Perfeito. Então, e eu estava olhando o trabalho, também me chamou a atenção, né, comentando um pouco essa questão dos desafios, né? Aí tu comentaste dos recursos didáticos, enfim. Aí tu me corrige, né, Santi? Mas eu vi no trabalho que, apesar desse universo grande de universidades que, de alguma maneira, estão tratando a AP, seja numa disciplina eletiva, obrigatória, ou como parte de uma disciplina, enfim, apenas 8% dos cursos possuíam, de fato, laboratórios específicos e equipados, né? E aí me parece que também abre, tu citaste aí a Associação Brasileira dos Prestadores de Serviço, e a gente também, nas nossas disciplinas na URGS, a gente procura sempre trazer essa interação com as empresas, né? Até para qualificar o ensino da AP dentro da academia, né? Me chamou a atenção esse número bastante baixo, né? De apenas 8% Exatamente. Dos cursos terem, de fato, uma estrutura, vamos dizer, de equipamentos, de software para realização de aulas práticas, demonstrativas, enfim, né? Me chamou a atenção um número baixo, né, Santi? Eu acho que assim, isso me chocou também, Cristian, porque a gente colocou lá, talvez, a pergunta, né, não foi assim foi uma pergunta bem simples, né, nesse sentido, né, se tem ou não tem laboratório. Né? Então, as pessoas colocaram que, para a agricultura de precisão, colocaram que tem ou não tem. Então, veio 8%. Só que dentro desse 8%, a gente não conseguiu captar, algumas coisas, faltou outras. Por exemplo, aqui em Frederico Westphalen, eu tenho um laboratório de agricultura de precisão. Só que tem vários egressos aqui que estão participando, né, meus orientados, ex-alunos e tal, a estrutura é mínima, né? Então, realmente, esse número, né, eu acho que agora a gente vai tentar colocar isso na forma de mapa, aonde estão esses porque pensando em políticas públicas de investimentos, né, também a gente vai tentar buscar lá, via Ministério da Educação, via Ministério de Ciência e Tecnologia, ou outros ministérios para injetar recursos nessa área, vão ter que botar laboratório em todos os campos, em todos os cursos, porque ninguém tem. Né? Então, talvez seja mais estratégico equipar alguns centros de excelência espalhados pelo Brasil, né, por região, e fazer uma política pública reversa, de levar esses profissionais até lá para, né, qualificá-los, para depois a gente pensar em outras estruturas. Né? Porque o que aparece assim, né? Primeiro que 8%, né? 92% não tem nada, não tem estrutura nenhuma no Brasil. Isso é muito alto.
Mas agora o que aparece aqui, parece assim que é bastante, mas né, equipamento e software, né? 80% responderam que tem alguma coisa, né? E apenas 8% que não tem. Só que aí, quando a gente abre o que é, né, que tu tem, então, lá de ferramenta, é que choca. Porque o que mais apareceu, eu acho, a nível de Brasil, o primeiro equipamento que apareceu é o GPS. Então, todo mundo tem um GPS. Só que o GPS está no celular hoje, né? Eu Perfeito. vejo assim que é uma ferramenta básica hoje para nós fazer qualquer estratégia de AP. Então, assim, olha, eu faço AP, eu dou aula de AP, mas eu tenho, o que eu tenho de estrutura? Um GPS. Né? Depois, segundo lugar, apareceu aí, né, que faz mapas de fertilidade. Eu faço mapa. Como é que ferramenta tu usa aí para dar para usar? Eu uso mapas de fertilidade. Né? E terceiro lugar, apareceu aí que tem penetrômetro, né? Os amigos aí da Falker devem estar faceiro aí, né? Que realmente houve, há tempo atrás, um esforço, né, de parceria, de coisa, né, que várias universidades conseguiram adquirir essa ferramenta. Agora, né, depois aparece, né, em menor grau aí, outras coisas, né? Por exemplo, amostrador de solo, né, falta bastante, né, softwares específicos, né, começou a aparecer aí que algumas universidades têm drone, né, muito baixo aí a questão de condutividade elétrica, mapas de colheita praticamente aí pouquíssimas universidades conseguem ter acesso e fazer. Né? O que me impactou particularmente é, não, parece que nós voltamos lá em 2000. Né? O senhor faz a P? Faço. Né? Eu tenho GPS e faço mapa de fertilidade. Sabe, hoje que o digital, né, talvez faltaria aí, né, acesso a plataformas digitais, acesso a software qualificados. Né? Eu acho que isso também ressalta a importância, talvez, da academia buscar cada vez mais essa interação com as próprias empresas. Né? Tu comentaste realmente, hoje eu vejo, por exemplo, para editais ou para ganhar financiamento, cada vez é mais difícil, cada vez é mais escasso a verba para aquisição de equipamentos. Né? Você até consegue verbas de custeio, mas de comprar equipamento, de equipar um laboratório, hoje, se você não tiver muitas vezes esse contato com empresas, isso se torna inviável pelo custo de certos equipamentos, por exemplo, e a escassez de recursos para essa finalidade. Isso, para mim, é notório isso, né? Eu acredito que esse estudo ele vai ajudar a reforçar ainda mais a importância da parceria público-privada, né? O Brasil vai ter que avançar nesse segmento. No meu olhar, a gente não tem como melhorar a eficiência educacional dentro dessa área de tecnologia se nós não estiver conectados aí com a iniciativa privada, seja com o próprio empreendedorismo dentro das universidades, seja a partir, né, de agências de inovação ou mesmo com parcerias com as empresas para que esses nossos alunos consigam, né, vivenciar um pouco lá na prática. Claro que nós temos a pandemia agora, mas que consiga vivenciar um pouco na prática, né? Porque o que aparece, né? A gente começou a dar o primeiro passo em fazer um diagnóstico da pesquisa no Brasil. E uma coisa que chama a atenção, né? Uma pergunta assim, bom, né? O que vocês que estão lá na universidade só dão aula ou também faz pesquisa? Faz pesquisa. Bom, que área que mais você atua? E o que chama a atenção, em primeiro lugar, né? Agora a gente vai fazer um outro levantamento baseado nas principais plataformas com relação aos papers gerais, né, os artigos aí produzidos. Mas aparece em primeiro lugar aí que o pessoal está pesquisando manejo georreferenciado de atributos de solo e planta. Então isso está muito íntimamente ligado com o que ele teve acesso, né? Se ele teve acesso a um GPS, a mapas de fertilidade, ele já consegue fazer um monte de coisa nessa área. Né? Alguns relatos vieram que já tem parceria com empresas, então possivelmente está atrelado a isso. Em segundo lugar, aparece o uso de drones. Isso me chamou a atenção. Né?
Então, assim, é a segunda área do conhecimento mais pesquisada nas universidades. E terceiro é a parte de geoestatística, né? Então, o drone ultrapassou a geoestatística, né? Coisa que aparecia no nosso diagnóstico de 2 anos atrás, aqui da região sul, aparecia a geoestatística sobressaindo o drone, né? E depois aparece aí tecnologias embarcadas em máquinas, né? Sensores, e desenvolvimento de software e condutividade elétrica. Vejam que ninguém, né? Quer dizer, tem outros ali, mas é muito pequeno. Ninguém ainda está, né? Eu esperava que viesse, porque a Mariana ficou pesquisando isso até final do ano passado, né? Até dezembro, levantando esses dados, né? Eu esperava que aparecesse alguma coisa aí de imagem de satélite, né? de plataformas digitais, e não apareceu. E isso, pegando os dados da Associação Brasileira dos Prestadores de Serviço, imagem de satélite tem crescido. Então vejam que é mais uma razão para a gente se aproximar ainda mais, né, da parceria pública. Perfeito. Até porque, né, comentando das imagens de satélite, é uma ferramenta hoje já bastante utilizada pela disponibilização, especialmente de imagens de livre acesso, enfim, né? Mas uma questão que me chamou a atenção, né, que eu estava vendo uma figura aqui da dissertação de mestrado, a questão de ensino e pesquisa, né? Porque me parece que elas estão intimamente ligadas, né? Aqueles grupos que foram pioneiros na pesquisa, naturalmente conseguiram e foram também os pioneiros no ensino, e me parece que uma coisa acaba qualificando a outra, né? E eu acho essa uma associação muito importante até para a qualificação do nível de ensino nas disciplinas de AP, ou nesses grupos que atuam em ensino e pesquisa de AP, né, Santi? Assim, isso está bem claro aqui, né? Se a gente começar a abrir por região, que a gente não tem tempo de projetar e nem condições de projetar, né? Mas se a gente abrir por região aqui, né, fica muito nítido a influência dos grupos de pesquisa, né? Então, vamos pegar aqui do próprio a região sul, né? Tem bom, o GPS aparece independente da região, né? Mas aqui na região sul já começa a aparecer, por exemplo, muita pesquisa na área de penetrometria, né? Então, lá no próprio grupo lá do professor Telmo fez vários trabalhos aí com tráfego controlado, penetrometria. Então, aqui acompanhando nós aqui na live, o Vitor Jardello trabalhou com isso, de compactação variável, né? Eu fiz bastante publicação, então aparece um pouco isso. Quando a gente vai para... Eu estou pegando as principais regiões, né? Aqui no sul aparece também muito aí a parte, né, de drones crescendo, e de própria imagem satélite, que tem influência de vocês aí da URGS, né, que vem trabalhando com essa parte mais de sensoramento, essa parte mais aí de protocolos aí para a taxa variada, né? E quando a gente vai para a região sudeste, lá começa a aparecer também, né, essa parte aí de condutividade, né? Se pegar o primeiro equipamento para condutividade elétrica que eu tive a notícia que veio para o Brasil, a URGS importou lá, né, fez uma parceria com o Vélez, né, e veio para São Paulo e chegou a dar uma rodada aqui para o Rio Grande do Sul, fez uns trabalhos aqui na Umetoc, no projeto Aquário, né? Então, realmente, né, depois várias pesquisas envolvidas lá em São Paulo mesmo na parte de condutividade, de instrumentação em máquinas, né, sensores em tempo real, e aí isso aparece aqui nisso, né? E aí, quando a gente vai para outras regiões aí, que é a região norte e nordeste, agora a gente vai tentar, o doutor André Vier, que participou da banca, ele deu uma ideia de a gente tentar traçar o perfil desses profissionais via Lattes, né? Do perfil desses professores que estão na universidade, da onde eles são oriundos, né? Até para ter esse número mais palpável. Mas é bem provável que uma hipótese que a gente tem, que vai aparecer, né, que muitos dos que estão lá são egressos exatamente desses centros aqui. Aqui tem o pessoal da UCF aqui que está dizendo que tem a disciplina desde 2004, exatamente, é uma influência,
uma influência aí dos grupos lá de trás, né? Então, vejam a importância, né, de não só manter ativo e fortalecer esses grupos, mas pensar até na sucessão desses grupos, né? Porque daqui a pouco se aposenta, né, que nem a Federal do Paraná, se aposentou lá o pesquisador e não houve uma sucessão imediata, né? Então, houve um delay ali, né? Não, pensando agora, né, eu acho que um dos desafios que devem ser enfrentados que a gente está discutindo aqui é a formação tanto no nível da graduação, mas também a formação dos docentes que vão atuar, né? E eu acho que talvez a criação assim de centros de formação, bom, se vai ser cursos de curta duração, como vai ser isso? Eu acho que a gente tem a oportunidade até de trazer esse assunto aí, por exemplo, na Câmara do Agro.0, né, que tem um grupo de trabalho específico sobre isso, para ver na prática como que se poderia fomentar e qualificar a formação de mão de obra na área de agricultura de precisão e digital, né? Eu hoje não consigo imaginar realmente um egresso de um curso de agronomia hoje que saia sem ter esse tipo de conhecimento, né? Ah, mas eu não vou trabalhar com grandes lavouras. Não tem problema. É a silvicultura de precisão, eu vou trabalhar com zootecnia. Bom, então é a zootecnia de precisão, é a horticultura, a fruticultura de precisão, né? Eu não consigo imaginar hoje, Santi, um aluno que não saia com essa formação minimamente básica, né? Hoje pela manhã, inclusive, eu tive aula de agricultura de precisão na minha TCG e eu estou numa experiência maravilhosa aí que a Universidade de Santa Maria abriu, está num projeto piloto de abrir algumas vagas para, em algumas disciplinas que quiseram se candidatar, e eu me candidatei, né, de alunos de outras universidades. Então, eu tenho aluno de Viçosa, aluno de Santa Maria, mesmo da sede, aluno de Goiás, né, do Pará, é bem bacana. E hoje eu falava para eles, vocês não precisam trabalhar com AP, mas vocês têm que ser críticos. Então, eu acho que assim, talvez o primeiro passo a ser pensado, que, bom, levantamos essas informações, por que nós fizemos isso? Uma das possibilidades é, primeiro, fortalecer quem ministra, instigar essas pessoas, qualificar elas para dar uma boa aula, atualizar material, porque está muito disperso o material de AP dentro do Brasil, né? Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, foi publicado num livro só, né? Agora a gente tem que reeditar ele, publicar, né, atualizar. A Embrapa lançou aí 4, 5 livros, eu acho, só, né? Então a gente tem um déficit científico, sim, né? Mas eu acho que assim, o primeiro passo, qualificando essas pessoas, já é um meio caminho para que esses docentes, o primeiro grande passo para que esses alunos saiam minimamente preparados para serem críticos, né? Ontem mesmo um ex-aluno que não está trabalhando com AP me mandou uns mapas, e, professor, olha aqui, 2 talhões, né, os dois têm a mesma, do mesmo atributo, são legendas completamente diferentes, esses mapas aqui, o senhor me ensinou em aula que eu não consigo comparar coisas. Então, vejam que é possível, sim, né, a gente preparar essa galera, ou melhor, nós não podemos perder esse tempo aí de preparar essa geração, que nós estamos falando na agricultura de precisão, mas tem o digital também aí, para, né, que eles vão ter que sair full aí da universidade. Né? O Alan está comentando aqui, né? Inclusive, no início, eu confesso que eu me esqueci de comentar, né? Se houvesse perguntas, né? Enfim, mas a conversa ela vai fluindo, eu acabei me esquecendo, né? O Alan comenta aqui, mas será que a atualização dos conteúdos de algumas disciplinas da agronomia não seria um ponto importante? Eu não tenho acesso às perguntas aqui, então eu não consigo ver. Eu só vi uma que travou depois. Mas, obrigado, Alan. Sim, na minha percepção, esse é um grande caminho. Por isso que antes eu não quis abrir muito meu coração aqui, né? Lá atrás, eu estava quase, alguns anos atrás, eu estava quase convencido, né? E o Alan participou, eu acho que é da Dracar, né? Participou de vários debates lá. A gente sempre quer
puxar para o nosso assado a disciplina. Então, isso foi lá com o plantio direto, que ia formar a disciplina plantio direto, depois foi com o transgênico, e não deixou de ser diferente com a agricultura de precisão. Mas pelo diagnóstico aqui, a gente pressente que sim, né, que eu acho que se melhorasse um pouco as emendas das disciplinas que já existem, né, é possível suprir essa carência que a gente tem. Porque, no meu olhar, a multidisciplinaridade é que faz a agricultura de precisão ser pujante, né? Então, realmente, é um dos grandes caminhos. Até por isso que eu dei o exemplo da Exalc, né? Que é olha a qualidade dos profissionais formados lá, né? Olha a qualidade dos profissionais formados em Santa Maria, né? E a gente não tem a disciplina obrigatória, né? Mas olha o nível de quem dá a disciplina, né? Então, o Sortelmo aí foi meu orientador, foi o orientador do Alain, tem várias empresas que se deram origem aí da UFSM. Então, eu acho que a melhor coisa que a gente vai ter que fazer é qualificar e talvez melhorar o acesso da informação da AP, e na minha visão seria o melhor caminho. Por exemplo, variabilidade de solo, discutir lá em solos, né? Variabilidade de plantas, discutir lá na disciplina de culturas, né? A parte de GPS, lá na disciplina de geoprocessamento, né? Eu acho que talvez esse seja o caminho mais, vamos dizer assim, sustentável da qualificação da AP. Porque eu me coloco como professor da disciplina. Eu não tenho conhecimento e nunca vou ser um excelente professor em todas as áreas. Eu sou bom em algumas áreas do conhecimento, né? Então, agora, veja bem, o aluno ter um excelente debate de grade amostral, profundidade de coleta, de qualidade de solo, lá na disciplina de solo, com alguém que é doutor naquela área, né? Mas talvez esse sonho esteja um pouco distante, mas eu acho que é um caminho a ser percorrido, né, no Brasil. É um desafio, talvez, né? Porque muitas vezes essas disciplinas formadoras, elas são muito compartimentalizadas. Então, e a agricultura de precisão, né, como tu bem comentaste, ela é uma área multidisciplinar, né? E, bom, eu dou aula de agricultura de precisão e a gente fala de máquina, de solos, de clima, de estatística, de geoestatística. Bom, mas talvez as disciplinas formadoras também poderiam, e eu acho que vai passar por isso. Bom, a disciplina de estatística, que todo curso de graduação tem, bom, ela vai ter que, então, começar a dar noções também da geoestatística. Disciplinas básicas de sensoriamento remoto já podem dar esse embasamento com aplicação em agricultura de precisão. O professor Santi comentou a questão disciplinas da área de solos. Bom, a gente pode citar disciplinas de mecanização agrícola, que todo curso, que é obrigatório em cursos de agronomia, disciplinas de meteorologia, climatologia agrícola. Bom, cada curso tem um nome, né? Enfim, vai passar por uma mudança não só de uma disciplina, mas me parece que uma visão diferente do que é um curso de agronomia, né? Porque a agricultura de precisão, na verdade, ela acaba juntando muito desses conhecimentos prévios que os alunos têm, né? Isso foi boa essa pergunta, porque assim a gente está traçando agora a arquitetura, né? A arquitetura do ensino, vamos futuramente traçar a arquitetura da pesquisa da AP aqui no Brasil. Esse é um desafio que eu estou empenhado ali, né, de tentar montar essas conexões, vamos dizer assim, né? E realmente, talvez a principal quebra de paradigma que nós vamos ter é convencer os próprios colegas dentro das instituições, né, a se atualizarem, a mudarem, que é como gostei que tu falou, Cris, porque tipo assim, hoje eu vejo que não é possível, né? Aqui temos professores de máquinas aqui nos ouvindo aqui, né? O sujeito falar de máquinas de mecanização agrícola, de planejamento da mecanização na propriedade, sem falar da instrumentação que ocorreu nas máquinas, né? Então, por isso que aparece aqui como que é discutido já em outra disciplina. Então, talvez essa área já está fazendo a parte dela, né? A área de geoprocessamento, a mesma coisa, né?
hoje com CAD, com outros aplicativos, né, é impossível o pessoal lá simplesmente levar o aluno lá para um teodolito da vida e, ó, a tua topografia é essa. Não, hoje está com GPS, está com a estação total, está com imagem satélite, com outras coisas. Bom, talvez essa área apareça aqui que avançou, né? Eu acho que esse diagnóstico ele vai ser extremamente útil para isso, né? Para talvez estimular. Olha, meus amigos, a área de solos aqui, né, tem que discutir as curvas de calibração, tem que discutir isso, mas também tem que discutir o manejo georreferenciado. Né? Olha, é importante plantar, fazer toda a discussão da cultura do algodão, da soja, do milho, né? Mas tem que discutir aí a intervenção variável dentro, né? Já tem taxa variada de semente, já tem taxa variada de regulador de crescimento, já tem outras coisas. Então, acho que esse, sim, é o caminho mais sustentável, né? Por isso que eu comecei aqui a nossa conversa dizendo que hoje eu estou cada vez mais convencido de que fortalecer as áreas é muito mais importante do que abrir uma simples disciplina de AP. Porque nós nunca vamos conseguir dominar toda a área de conhecimento, como tu bem falaste, né? Nós vamos sempre ser bons em alguma parte do conhecimento, e isso não é suficiente para uma excelente qualificação desses alunos. Até porque já tem, né, Cristiano? Então, pegando o retrato dos laboratórios, né, vamos sair montando mais 92% das universidades não tem laboratório. Agora, quantos por cento das universidades têm laboratório de solos, tem uma parte de mecanização? Eu acho que esse é o melhor caminho. Perfeito, perfeito. E é um bom início trabalhar, na verdade, na estrutura, né? Claro, são estruturas que muitas vezes são difíceis de serem mudadas, né? Sociologicamente é complicado. A gente que está envolvido, né, Santi, aí no meio acadêmico e, enfim, a gente sabe que muitas estruturas são difíceis de serem mudadas, mas para reforçar, né, eu acho que passa por isso, não só uma disciplina, mas sim uma visão do curso, e, claro, isso passa por alteração, por mudanças dessa visão nas disciplinas desde lá do primeiro, segundo semestre, né? Eu acho que isso não tem hoje não tem como fugir disso, né? Não tem como mais. Assim, a gente nem deu para perceber que algumas coisas não aparecem aqui, né? Por exemplo, com certeza, Cristian, assim, nós devíamos discutir esse assunto nem da agricultura de precisão e digital, né? Mas de modernização da própria agricultura. Tinha que discutir lá na iniciação à agronomia, né? Na própria sociologia, porque há uma mudança de comportamento, né? De mentalidade. Né? Eu vejo assim, eu tive disciplinas lá quando eu fiz, né, agronomia de 96 a 2000, né, 97, por aí eu fiz sociologia rural. Na época que eu fiz essa disciplina, eu estava em alta toda uma discussão, eu tive discussão lá sobre o que ia impactar na sociedade a transgenia, né, outras coisas. Hoje, talvez, nós tivemos a forma de nos comunicar, eu estou aqui falando para o Brasil inteiro, junto contigo, com o meu celular aqui na minha frente, coisa que há 3, 4 anos era impossível nós imaginar que isso ia acontecer. E a própria pandemia, né, eu acredito que ela fez a agricultura de precisão e digital avançar 10 anos, né? Coisas aí que nós demoraria talvez 10 anos para convencer o produtor, olha, eu vou te apresentar os teus dados aqui pelo computador. Algumas empresas vinham tentando trabalhar isso e tinha certa rejeição. Hoje o produtor é que faz, olha, me apresenta aí me manda os dados e vamos fazer uma live aqui. Nem quero que tu venha aqui. Não é preciso, eu aprendo. Então são coisas, mudou muita coisa. Então realmente eu acho que é um caminho árduo, é um caminho, né, assim, muito longo a ser perseguido, né, com muita discussão, mas eu estou muito feliz, porque a gente não tinha dados nenhum, né? Perfeito. Nós não ficava só na teoria, dando chute, né? Eu acho que está acontecendo isso. Eu me lembro que a gente foi numa reunião lá quando a ministra era a Cátia Abreu, né? Fomos lá conversar com a ministra perguntou como é que estava o setor, a gente gaguejamos, né? Hoje a gente tem como chegar lá na ministra, seja da agricultura, seja no ministro da educação, seja no ministro da ciência e tecnologia, enfim,
né, aonde for lá, e olha, nós temos um pré-diagnóstico. Né? Então, acho que assim, sem números, sem informação, aquilo que a própria agricultura de precisão nos prega, nós não tínhamos. Perfeito. Muito e um diagnóstico que mostra que a gente ainda tem muito a avançar, né, Santi? Uma observação do Alan aqui, né? É uma pergunta, mas é uma provocação que eu concordo plenamente nela. Quantas vezes no ano os professores de uma universidade se reúnem para debater o curso? Né? Os cursos mais novos, eu vou defender a universidade, né? Mas os cursos, de uma maneira geral, vem passando por uma discussão. Né? Diferente de quando eu fiz a graduação, porque fui presidente do diretório, duas gestões, e nunca fui convidado para debater curso. Né? Só o nosso curso aqui em Frederico já teve inúmeras discussões. Tem alguns entraves, né? O próprio CREA é um obstáculo com a reformulação de PPC de curso. Né? Há algumas dificuldades aí em função de carga horária. Né? Então, assim, cursos tradicionais vêm sofrendo algumas sequelas aí de cursos, próprio curso IAD, né? Então, tem que competir com esses cursos com baixa carga horária com relação a outros, né? Claro que tem toda a qualidade, mas há essa discussão, talvez não suficiente mesmo. Né? Então, eu acho que, assim, não defendendo completamente, né? Mas dizendo que existe a discussão, né? Aqui no Sul mesmo, conheço as universidades que eu conheço. Né? Santa Maria fez uma discussão recente, aqui Frederico fez uma discussão recente, a Unipampa vem constantemente fazendo discussões, né? Então, mas existe ainda, talvez, não na esfera que a gente consiga realmente mudar as coisas. E eu era chefe de departamento quando participei de algumas discussões de reformulação. Meus amigos, não é fácil, porque todo mundo quer defender que a sua disciplina é mais importante e é a dona da verdade que não precisa passar por modificação. Isso é no mercado também, né? Perfeito. Bom, acho que nós, na verdade, foi além do previsto. Eu já fazia um tempo que eu não fazia lives no Instagram. Eu estou concluindo pela live de hoje que não existe mais a limitação dos 60 minutos, né? Porque já passamos dos 60 minutos a tempo e não recebi nenhum cronômetro aqui, né? Mas, enfim, eu acho que é uma bela discussão, né? Claro que não se encerra hoje. Com certeza, no futuro, nós vamos continuar discutindo, né? Nós temos a oportunidade aí de, né, junto com o professor Santi, participar dos fóruns de discussão, né? Por exemplo, na Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital, na Câmara do Agro 4.0 também, que conta com grupos de trabalho específicos que se preocupam com essa situação de formação de mão de obra qualificada. E realmente, Santi, esse trabalho, ele vai dar um norte. Ele vai dar um norte para a gente saber, olha, onde é que a gente tem que atuar, o que a gente tem que fazer daqui para frente, de que maneira, inclusive, que a gente vai discutir e apresentar este tema daqui para frente. Né? Então, eu te parabenizo, Santi, aí também pelo belo trabalho, aí, pelo protagonismo neste levantamento aí, né? Isso assim, Cristian, eu quero agradecer primeiro à Associação Brasileira da Agricultura de Precisão, né, por proporcionar esse debate em primeira mão aqui dessas informações, né. Eu vejo assim que dá para avançar muito, né, tem alguns prestadores de serviço aqui que estão conectados conosco, né, e acredito que assim até é uma coisa que a gente nem explorou por falta de tempo. Mas aonde que eu, como prestador de serviço, busco um profissional qualificado? Aonde que estão formando mão de obra qualificada? Né? Então, esse diagnóstico hoje a gente minimamente, mas tem esse diagnóstico. Isso é importante. Então, várias coisas
né? A gente espera aí de realmente não só entregar para o Ministério lá, para a Comissão Brasileira de Agricultura e Nutrição Digital, um documento formal sobre isso, mas a gente tem certeza que vai conseguir, com esse primeiro estudo e outros que a gente vai continuar fazendo, levar num outro patamar a agricultura de precisão digital no Brasil, né? Então, assim, eu acho que eu estou muito satisfeito, é um esforço coletivo, principalmente do meu grupo aqui, né, em nome principalmente da Mariana, né, que coordenou isso, né, a gente no papel de orientador fica dando as ideias, mexe aqui, mexe ali, né, mas eu sempre gosto de dar os méritos realmente a quem realmente bota em prática as coisas, meus orientados, né, valorizar muito isso. Tenho ex-orientados aqui que sabem a minha maneira de trabalhar, né, e realmente, assim, foi uma dissertação excepcional, né, que eu espero que isso reflita em políticas públicas, que reflita em uma série de ações que lá na comissão a gente possa avançar, né, e estou muito satisfeito mesmo com esses primeiros resultados, mas a gente está muito consciente que com esses números agora é que começa um desafio, né? Agora começa o trabalho, perfeito. Começa o trabalho, que a gente disse lá na agricultura de precisão. Até que a gente não tem dado nenhum, está tudo bem. Depois que começa a ter as informações, a gente começa a se preocupar. Tá? Perfeito. Professor Santi, eu queria mais, então, em nome da ASBRAAP, Associação Brasileira de Agricultura de Precisão, agradecer muito a ti, Santi, pelo teu tempo dedicado, pela tua disponibilidade, por doar aí parte do teu tempo a trazer esse assunto para debate, né? Claro que a gente podia ficar debatendo aqui horas e horas, e com certeza, Santi, no futuro aí nós vamos trazer novamente essa discussão, né? Eu estou vendo aqui, então, acho que eu vou fazer uma menção também à Mariana, que eu também não conheço pessoalmente, mas ela mandou uma mensagem aqui, então, como ela foi autora do trabalho, acho que eu gostaria de fazer essa menção à Mariana, parabéns, né? Agradecendo pela oportunidade, a ti, Santi, né? E ela deseja que tenham contribuído com a agricultura do país. Com certeza contribuíram muito, né? E daqui para frente, né, a gente vai também, então, abraçar esse desafio aí de formação qualificada na área de EP. Então, Santi, eu já quero deixar, Cris, porque está em curso uma outra dissertação que a gente vai estudar um pouco a segurança do trabalho na agricultura de precisão. Então, já lanço aí que tem alguns prestadores de serviços que, por gentileza, nos abrem as portas, respondam, né, quando a gente enviar os questionários, que vai ser extremamente importante, uma pesquisa que vai ter todo o rigor aí científico, com todos os cuidados de sigilo aí, né, mas que a gente quer realmente, como aconteceu com essa, né, não está aqui batendo em nenhuma universidade, não elevando realmente quem fez algumas diferenças, né, mas que eu acho que no momento que a gente começar a organizar, né, um pouco mais o setor, como assim a Associação Brasileira dos Prestadores de Serviço fez, né, está fazendo, a gente vai conseguir avançar de braços dados aí muito, né, na agricultura de precisão digital no Brasil. Perfeito. Santi, mais uma vez, muito obrigado em nome da associação. Agradeço a presença de todos aí que passaram na sala. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma divulgação em nome da ASBRAAP, né? Nós estamos já divulgando nas nossas redes, mídias sociais, né? O nosso seminário online de agricultura de precisão e digital, né? Que vai ser realizado nos dias 31 de agosto, 1º e 2 de setembro. Né? Então, nós já estamos fechando a programação. Então, quem tiver interesse, acompanhe aqui nas redes sociais, no Instagram, na nossa página, né? Na página, no site da ASBRAAP, né? Nós já estamos com a programação praticamente completa. Vai ser um evento digital, online, né? Então, nos dias 31 de agosto, 1º e 2 de setembro. Certo? Então, mais uma vez, professor Santi, muito obrigado. Obrigado a todos. Lembro que essa nossa conversa aqui ela vai ficar gravada também no IGVT da associação. Então,
quem tiver interesse em assistir novamente ou divulgar essa conversa aí, eu acho que é muito interessante, foi muito legal a conversa aí. Então, agradeço a atenção de todos. Professor Santi, mais uma vez, muito obrigado, Santi. Obrigado, Christian. Obrigado à associação. Obrigado a todos que estiveram conosco, vão estar conosco aí, porque vai ficar gravado, né? E a gente está sempre à disposição, Christian. Eu acho que dá para trabalhar muito ainda por esse Brasil. Um grande abraço a todo mundo. Valeu. Pessoal, muito obrigado. Boa noite a todos.